Falando em Bolsonaro, eu queria olhar um pouquinho para frente sobre... há uma discussão muito grande sobre as forças políticas de Bolsonaro com toda essa situação a que ele está exposto agora, assim como os seus aliados e integrantes do primeiro escalão do governo dele, nas eleições de 2026, ou no que ele significaria para uma sucessão dessas eleições. O senhor entende que isso tirou ou que Bolsonaro sai do jogo político nesse momento? Como é que o senhor avalia essa situação desta figura que em determinado momento representou essa direita ou extrema-direita aqui no país? Nesse país, Deus é quem sabe, porque quem viu, não é, o Supremo ser suplicado 13 vezes em recursos, não é, dizendo que Curitiba não era o fórum próprio para julgar o Lula, etc. 5 anos, e o Supremo, em todas as vezes, dizer, não, é Curitiba mesmo, é Curitiba mesmo. E quando chegar 5 anos depois, por conta do vento político, muda. Por que a gente, nesse país, não vai achar que pode acontecer a mesma coisa com o Bolsonaro? Mas eu quero entender, inclusive, da força política eleitoral, dos eleitores esperarem... Olha, o Bolsonaro... ou esperarem esse mesmo desfecho que o senhor acabou de mencionar. Eu estou só dizendo que eu não tenho mais segurança jurídica no Brasil. Uma das razões que eu não quero mais participar é porque se você não acredita mais no sistema, o que é que você está fazendo legitimando esse sistema? Essa é a razão que eu disse para a Dora Kramer. Então, eu perdi a crença no sistema. Sabe, uma crença é o seguinte, eu acredito que quem vota é livre para votar, que a imprensa vai dar opinião para todo mundo, que o judiciário vai dizer que a lei é assim, pouco importa se agrada o poderoso ou não. Eu perdi a crença, tá tudo para mim assim, sabe? Perdi a crença no sistema e quero continuar lutando, então estou aqui lutando. Agora deixa eu só terminar. A nossa sorte, nós no mundo progressista, os amantes do Estado de Direito, da democracia, dos bons costumes na política, o Bolsonaro, para além de tudo, é um truculento, mal-educado, sabe? É uma coisa horrível ver uma representação do Brasil numa figura trágica como o Bolsonaro. Porém, ele não desceu de Marte. Ele é essa figura trágica, a nossa sorte é que ele é essa figura trágica. Na hora que o bolsonarismo, ou seja, a ultradireita brasileira, achar alguém mais civilizado, mais educado, minimamente razoável, essa esquerda que o Lula e o PT representam vão levar uma surra grande, e é agora, nas eleições para prefeito. Agora, nessas eleições para prefeito, tome nota do que eu estou dizendo. O que vai acontecer então? Nas grandes cidades, eu acho que o Lula e o petismo vai levar uma surra grande. Ou podemos examinar a preço de hoje o que está acontecendo. Representa a oposição ao governo? Não necessariamente, a direita. Por regra. Então, e como é que vai ser o jogo político em 26? Primeiro, quem o senhor enxerga hoje como possível herdeiro de Jair Bolsonaro? É Tarcísio de Freitas? Pode ser Michele? Quem é perigoso para o Brasil é a Michele. Perigosíssimo para o Brasil, porque domina a lambança. Domina a lambança. O que é dominar a lambança? Como é que eu explico em cearense dominar a lambança? Ela é uma demagoga arrematada, assim. Vai em cima, olha, não tem essa história aí de Estado laico, não, nós temos que avançar com a religião tem que dominar a política e tal. Essa confusão maior de religião e política. Não é só isso não. Aí a dona Janja do Lula pega e diz, roubaram os móveis do palácio, aí de repente os móveis aparecem, pode fazer isso não. Agora, como isso não. Aí no 7 de setembro, a dona Janja vai de vermelho fazendo L no carro oficial. Tá errado. Mas hoje o Lula é o candidato mais forte para a reeleição em 2026, quer dizer, a esquerda... Olha, o Lula só sai do poder morto. Não, sim, mas eu digo, o Lula e como eu torço pela saúde dele, espero que demore muito. E como que o senhor entende a presença de Tarcísio de Freitas? Todo caba que se senta na cadeira de governador de São Paulo é candidato a presidente da República imediatamente. Algum, Jânio Quadros, deu certo. Os outros então, nem isso deu. Que eu estou pensando, ninguém se elegeu. O Brasil desconfia desse poder total, de poder econômico, poder político, tudo numa mão só. Fernando Henrique surfou por causa do real, mas nunca mais o PSDB ganhou uma eleição nacional. Percebe? Então o Dória, vocês viram onde acabou. Mas Tarcísio não poderia ser justamente essa herança de Jair Bolsonaro? É o que eu acabei de lhe dizer. Sentou na cadeira de governador de São Paulo, já está falando para 27% do eleitorado brasileiro. Está falando para 60% do poder econômico. Mas eu não sou olhando para o estado de São Paulo, governador. Eu falo olhando para o eleitorado que elegeu Jair Bolsonaro. Tarcísio de Freitas poderia absorver esse eleitorado, não só o do estado de São Paulo, mas aquele que está no país e que o acompanhou ao lado do ex-presidente? Pode. Agora, a questão básica é o seguinte. O camarada que é governador de São Paulo
no primeiro ano de governo, sai daqui por um oportunismo vergonhoso e rasteiro para confraternizar com um bandido, um criminoso de guerra, um carniceiro como Netanyahu, parece que está muito longe de ter o mínimo preparo para disputar a presidência do Brasil. Mas o eleitorado acho que não vê problema nisso. Você que pensa. Por que a direita consegue colocar gente na rua e a esquerda não? Porque a esquerda está desmoralizada. Mas acabou de ganhar a eleição. Você ganhou a eleição por antibolsonarismo. Essa eleição foi empate. Sabe? Foi olho mecânico para um presidente trágico como o Bolsonaro. E o Lula, ao invés de chegar lá e cumprir o que os publicitários ensinaram para ele, união e reconstrução, o Lula aprofunda essa divisão diariamente, aprofunda no pior argumento. Percebe? Que dá razão o tempo todo. Então você pega um episódio do Ministério da Saúde, aí vai lá uma turma fazer uma dança de mau gosto, sabe, nu, não sei o que e tal, com financiamento público e tal. Isso mata. Porque na periferia brasileira, as pessoas, se forem discutir saúde, educação, emprego, moradia, segurança, essas coisas, elas são progressistas. Mas se você for empurrar essa agenda identitária, assuntos morais ou assuntos polêmicos que ninguém conseguiu resolver ainda, relativos, por exemplo, à agenda das mulheres, a gente colide com uma barreira cultural monstruosa. É nisso que o Bolsonaro reina, é na guerra cultural. O Milei está arrebentando a Argentina, está liquidando a Argentina, está fortíssimo na classe D e E. Por quê? Porque a esquerda não faz nada, é corrupta. Esse é o problema. O senhor falou do anti, né, na última eleição. 2026 vai ser anti também alguma coisa? Vai ser anti-Lula. Vejam bem, se vocês quiserem ver, estamos ficando desagradavelmente parecido os Estados Unidos com o Brasil. O Biden, com toda essa decrepitude, que está muito parecida aqui, com toda essa agenda identitária, não sei o que e tal, está levando uma surra do Trump. Nós estamos caminhando aí para os nossos últimos 10 minutos. Vai lá, Felipe Monteiro. Esse é o ponto que eu queria colocar, mesmo assunto. Você vê, por exemplo, que está vivendo uma falsa polarização. Às vezes, o resultado das eleições, por exemplo, um pouco mais de um terço Lula, um pouco menos de um terço Bolsonaro, um terço se abstiveram, votaram nulos e brancos. Ou seja, 2 terços não queriam Lula e 2 terços não queriam Bolsonaro. Por que nós não conseguimos romper a barreira da polarização? Por causa da elite brasileira, os intermediários brasileiros, artistas, intelectuais, líderes sindicais, jornalismo brasileiro, tomaram um lado. Tomaram um lado, asfixiaram a discussão por medo do Bolsonaro, desprezo do Bolsonaro, rancor do Bolsonaro e tal. E afinal de contas, o Bolsonaro é indizível. Agora o problema é o seguinte, quem produziu o Bolsonaro foi a contradição do Lula e do PT, percebe? E aí pronto, agora é um ping-pong, bate cá, bate lá e tal. Os Estados Unidos, só que os Estados Unidos são amarrados na camisa de força de um bipartidarismo. Aqui nós destruímos a possibilidade, por exemplo, de ter uma terceira via, um terceiro lugar. A terceira via é uma impostura. Um terceiro lugar com 12%, 13%, como eu tirei, que eu forcei a mão apoiando o Lula. Naturalmente, ninguém pode duvidar, nos seus canalhas do PT, agora um dos canalhas a civis do PT diz que a motivação de eu atacar o negócio do escândalo dos precatórios é porque eu quero ser visto da Michele. Isso é um PT. Um bando de canalha que me conhece há 100 anos fazem isso. Agora, a governadora... Nunca mais eu ando com essa gente, nem com o pau tore. O senhor mencionou agora há pouco que o senhor entende que, entre aspas, né, Lula levaria uma surra ou na eleição municipal ou que talvez isso também poderia se estender para a eleição nacional. Mas o senhor falou depois que Lula não sai do poder nem morto e que o senhor não gostaria que ele morresse rapidamente. O senhor torce pela saúde dele. A vontade do Lula é que ele vai ficar no poder até morrer. Se depender da vontade dele, mas o senhor não entende que ele permaneça no poder até Não, do jeito que as coisas estão andando aí, eu acho que as eleições brasileiras correm um risco grave da gente ter um retrocesso. Vai lá, Nelsinho. Porque as eleições nas grandes cidades, não no país, mas nas grandes cidades, elas estão indiciadas. Qual é a força do PT disputar São Paulo? O Lula, que é gênio, já escapuliu para terceirizar a derrota com Boulos. Né? Qual é a chance de ganhar no Rio de Janeiro? Qual a posição do PT do Rio de Janeiro? O Quaquá, presidente do Rio, do líder do Coelho, o Quaquá está hoje dizendo que o Brasão, que foi expulso pela União Brasil, tem direito à presunção de inocência e tal, porque está junho em carne, rapaz, é o mesmo esquema. O Lula e o PT apoiaram todo esse esquema do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, o Pezão, todo mundo foi apoiado pelo PT e pelo Lula. Percebe? Qual é a faculdade? Em Belo Horizonte está melhorzinho um pouco, né? Qual é a presença do PT no Rio Grande, em Porto Alegre, em Curitiba, em Florianópolis, sabe? Qual é? Vai terceirizar a derrota em Belém. No Amazônia nem participa.
Percebe? Na Bahia vai levar uma surra grande. Em Pernambuco, vai terceirizar a derrota, a vitória. Vai terceirizar a vitória, porque está aderindo ao João Campos. Então lá. Percebe? Tá entendendo o que eu estou dizendo? Só uma dúvida. Existe muito rancor nessa sua análise? Sei lá, vocês que têm que dizer. Não, agora, eu pergunto... O que eu estou dizendo tem mérito? Qual é a razão de alguém pesquisar a minha motivação? Para um petista sempre vai ser, não, está frustrado, 3%, não tem direito de participar. Então, e o que o senhor responde diante disso? Porque é o senhor que pode falar por si. Eu aceito convites seletivamente para falar. Quando eu acho que eu posso falar livremente, como eu acho que posso falar aqui, eu venho. Quando eu não vou, não vou. Para conversar com o Lula qualquer assunto, se ele eu já disse, foi pouco entendido, então vou refrasear. Eu converso com qualquer pessoa se houver um critério. Percebe? Veja, o Aloysio Mercadante lançou a ideia de uma política industrial. Eu peguei, comprei minha passagem, fui lá no BNDES para dizer, olha, eu vim aqui para ajudar, está aqui as anotações que eu tenho, eu sou meio que especialista nesse assunto, me aprofundei muito, isso é uma boa ideia, vamos fazer e tal. Passei umas 2 horas falando lá. Depois o Lula lançou, não sei o que tal, veio o Haddad e disse assim, não, esse papo aí, rapaz, esse dinheiro do BNDES é o mesmo que já tinha sido aplicado, detonou o projeto. Sem política industrial e de comércio exterior, não tem progresso para o Brasil. Esse é o ponto, né? Você tem um projeto nacional de desenvolvimento, né? E o Brasil é muito focado na agricultura. E tem aquele termo que o economista fala, que é a doença holandesa, né? Sim. Um país que é muito focado na agricultura tem a tendência de se desindustrializar no decorrer do tempo. Sim. Não existe a possibilidade de um país crescer sem ser por meio da industrialização, né? Sem ser por meio da economia do conhecimento. O que você acha do projeto que o governo apresentou de indústria e qual que seria o seu projeto? Olha, de novo, é uma farsa, é um teatro. Por quê? Porque política industrial de comércio exterior é uma coisa que tem que ser central à economia política. Então você tem... Por que está morrendo a indústria brasileira? A indústria brasileira, que já foi quase 20%, 25% do PIB, está hoje em 11% e apontando para baixo. O que está acontecendo? Então foi a manipulação do câmbio pelo Fernando Henrique, pelo Lula, pelo não sei o que e tal, é a taxa de juros mais exorbitante, que é a mais alta do que a rentabilidade média dos negócios. E na cadeia produtiva é em cascata. O juro que eu cobro aqui, eu boto no custo lá, que bota custo acima e tal. E você tem uma assimetria tecnológica que não será superada pelo laissez-faire, pelo individualismo. Nunca aconteceu. Como é que os americanos chegam na sofisticação tecnológica deles? Então lá é o DARPA, uma estatal para pretexto militar, fazendo os desenvolvimentos. Aí, quando está pronto o desenvolvimento, passa para a Boeing, faz a encomenda governamental, etc, etc. O Brasil está destruindo o restinho que tem de indústria de defesa, né? A Vibraz quebrando, quiseram entregar a Embraer, fui lá brigar, entrei na justiça dos Estados Unidos, fiz o diabo, felizmente conseguimos pular essa fogueira, mas assim, não está acontecendo nada. O ex-tarifário que está em vigor no Brasil é a alíquota de importação. Se eu tenho um ex-tarifário que não cobre as assimetrias que são impostas a mim pela externalidade, não pela minha ineficiência, eu morro, eu não existo mais. E isso aconteceu com o aplauso da Fiesp e da CNI. Percebe? Por intoxicação ideológica e vassalagem. Percebe que eu perco a crença no sistema? Agora está lá o Josué na Fiesp, está o Alban na CNI, eu estou renovando a minha esperança de que essa gente possa estabelecer, não é brigar com o governo, mas, pô, pelo amor de Deus, aí lança uma política industrial de comércio exterior, não mexe um milímetro no ex-tarifário, não estabelece uma política, uma diplomacia que exija um regime de preferências comerciais e industriais no ambiente do BRICS. O BRICS não é clube não, rapaz, não é um clube para a gente se divertir, para a dona Janja viajar. O BRICS é um lugar onde a gente pode ter um regime de preferências comerciais, um regime de financiamento rebelde às interdições do Fundo Monetário dominado pelos Estados Unidos, e um regime de transferências tecnológicas sensíveis. Onde é que está a reunião para a gente fazer isso? Que dia foi que essa agenda foi apresentada? Então como é que vai ter política industrial? É mentira, tudo mentira. Governador, a gente tem menos de 3 minutos agora pela frente. Eu acho que dá tempo de uma última pergunta. Nelsinho queria fazer, levantou a mão. Diga, Sim. Nelson. Ministro, o senhor foi político de prefeito de cidade, de capital, governador de estado, sabe muito sobre economia, é professor de direito, tem números bons da educação lá no seu estado. Acho que muitos elementos que seriam muito favoráveis para a sua tentativa de ser presidente da República. Mas muitos criticam o seu temperamento como ponto negativo que talvez tenha te impedido de alcançar esse sonho, esse plano. Como é que você analisa essa crítica de responder, às vezes, uma provocação com um tapa aqui, um xingo ali? Isso te atrapalhou? Hoje eu reajo com um certo enfado.
Me dá vontade de dizer, tá bom, então tá bom, é isso mesmo. Mas o que te fez sabe, chegar a esse enfado? Não, mas repare, o enfado é isso que eu estou dizendo. Veja, quando eu era governador do Ceará, eu era o garoto prodígio da política brasileira. Fui chamado para ser ministro da Fazenda, na crise mais grave do take-off, da decolagem do Plano Real. Aí cheguei e tive que fazer o que tive que fazer, antecipar a tarifa externa do Mercosul para desfazer cartéis. Eu tive que fazer intervenção do Banesp e do Banesp para acabar a roubalheira, que era a emissão secundária de moeda, em que o Tesouro de São Paulo emitia um título pelo valor de R$100, olha a luta velha, R$100, o mercado dizia isso não vale 30, aí o Banesp era obrigado a comprar por R$100 para o Tesouro botar no coisa, e o Quércia gastar, me processou e tal, o Banesp me processou. Aí o Banesp não tinha dinheiro, ia no mercado secundário e vendia o título por 30 com juros de 100% ao mês. Eu fechei essa porta. Nesse dia em diante eu virei um temperamental. Percebe? Então, foda-se, tá entendendo?